Prezados irmãos e amigos, continuamos hoje o estudo do capítulo 16, terminando ele, dos versículos 17 ao 21. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. E isso me faz muito feliz, porque eu passei a vida toda, mais de 70 anos, ensinando a palavra de Deus. E Ele ainda me deu esse privilégio de fazer isso ainda, com a idade que eu tenho. Para o mês, eu faço 95 anos. Mas Ele deixou que eu vivesse tudo isso para ainda continuar estudando e ensinando, principalmente o Apocalipse, porque é um livro muito precioso e muito importante para a vida do crente e daquele que pode se converter. Vamos começar a leitura na Palavra de Deus. Versículos de 17 a 21. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemavam ainda contra o Deus, por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Agora vamos para o livro. Versículos de 17 a 21. E segue-se um relato antecipado do julgamento de Deus sobre a Babilônia, sede do poder da besta. O relato detalhado encontra-se nos capítulos 17 e 18 e no capítulo 4, versículo 8, de maneira sucinta. João anuncia o fim da cidade maldita. Mas a 7ª taça é despejada no ar. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. Como a taça é derramada no ar que os homens respiram, toda a vida humana está contaminada. É então que nos deparamos com a maneira especial que João tem de anunciar um fato como já realizado, para efeitos, para depois detalhar o conteúdo dele. Os homens sofrem os efeitos da natureza conturbada, e o terremoto que ocorreu jamais houve igual em toda a história da humanidade sobre a terra. O poder de Deus e a sua glória manifestam-se, dando aos homens
a extensão da sua ira sobre os ateístas que não lhe dão o ouvido, o devido valor e o desprezam sem temor. A grande cidade Babilônia, ou seja, a Roma, parte-se em três. Deus não se esquece de Roma e o seu destino está selado. Nada fará com que a impunidade com que viveu por tantos anos, milênios até, seja para sempre. Ela atingiu o povo de Deus e por isso pagará. Deus a julgará e sem piedade, junto com ela, os seus aliados, a besta e o falso profeta. As ilhas fugiram e os montes se nivelaram. A mente humana não pode entender como isso se processará. Como os homens entenderão o grande monte Everest no chão, depois de tanta luta que tiveram para escalá-lo e vencê-lo? Babilônia sempre deu às nações da terra vinho do furor da sua prostituição e ajudou os comerciantes da terra a enriquecerem à custa da sua luxúria. Apocalipse 18, versículo 3. E agora ela beberá o cálice da ira do Senhor. As pedras de Saraiva que caíram sobre os homens, completando a série de catástrofes, pesavam cerca de 1 talento. Coisa espantosa, pois 1 talento pesa cerca de 45 quilos. Os egípcios sobreviveram a uma praga dessas. Está em Êxodo 9, 24, mas não foi desse jeito assim. Foi menor. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 11, há uma descrição de uma chuva de grandes pedras sobre os 5 reis dos amorreus e seus exércitos. A Bíblia nos afirma que morreram mais homens com as pedras do que os que foram mortos ao fio da espada em Bet-Horon. Na profecia de Ezequiel, capítulo 38, versículo 22, vemos que o Senhor abaterá os filhos de Gog com grandes pedras de Saraiva. E João nos afirma que mesmo assim os homens não se converteram e blasfemaram contra Deus. Por tudo isso, nós concluímos que Deus, com todo o seu poder e glória, não pode forçar a entrada dele e do seu Filho nos corações dos homens, porque na sua fidelidade não removerá o livre arbítrio que ele deu no início da criação. E aqui termina, mais uma vez, o estudo completando o capítulo 16. Realmente é impressionante a ira do Senhor sobre todos aqueles que não creem nele. Então nós vamos divulgar o mais que possível esse livro, esses vídeos, para que todos saibam o que pode acontecer com eles, se eles não acreditarem e nem aceitarem o Filho de Deus. É muita ira que esse Senhor tem guardada
há anos, milênios. Ele teve muita paciência para suportar todos os pecados dos homens até o dia de hoje. Desde o princípio da criação, com o pecado de Adão e Eva, até o dia de hoje, com os pecados que nós encontramos face a face da terra. Portanto, o meu conselho é que vocês divulguem, compartilhem o mais que vocês possam a toda criatura que puder, a grupos, a amigos, irmãos, pais, o que for. Gente que vocês amam e que vocês têm interesse, que eles não fiquem para sofrer essa ira desse Deus tão grande. Muito obrigada e até outra vez. Amém.